Boas. Ora bem, eu estive na Segurança Social de Viseu, já estou em Viseu há 12 anos, a fazer 13. Estive a tratar nos assuntos pessoais, depois fui ao centro de emprego. E é engraçado porque a pessoa que me atendeu disse-me que eu perguntei as ofertas de emprego que haviam, não é? Não é que não me falte ideias para trabalhos ou qualquer coisa do género. Eu sei perfeitamente fazer as minhas coisas. Elas são tantas que até já tomam sozinhas. Ora bem, eu perguntei-lhe, em tom de curiosidade, perguntei ao técnico de emprego que lá estava e perguntei-lhe, olha, se você puder, são pessoas que estão no terreno, não é? Ele não me disse nada que eu já não soubesse, não é? Mas o que é certo é que as coisas durante este tempo todo eu andei a ver, aqui em Viseu, andei a trabalhar, andei a ver, andei a ganhar a minha vida, andei a fazer as minhas coisas, não é? A fazer as minhas coisas, a trabalhar, não é? Como é óbvio. E tenho as minhas coisas, e as minhas coisas muitas vezes vinha do trabalho e penso que provei muita coisa aqui a muita gente. Sendo eu um forasteiro, não é? Mas eu já tinha vindo a Viseu mais vezes, não é? Como é óbvio, eu já conhecia Viseu há muitos anos. Inclusive, ainda era eu puto, quer dizer, adolescente, não é? E vinha a Viseu e conhecia Viseu e ouvia falar de Viseu e sabia o que era Viseu, até que a minha mãe resolveu vir para Viseu, não é? E eu, como fiquei desempregado quando tive o acidente de trabalho na IFASEC, vim um bocadinho ter com a minha mãe por questões pessoais que eu não vou estar aqui a revelar. Ora bem, eu perguntei ao técnico de emprego, sabendo eu que Viseu Centro é uma cidade de comércio e serviços, mas existe aqui um pequeno pormenor, e eu perguntei-lhe, que é um pormenor interessante, e eu perguntei-lhe, diga-me uma coisa, se você que trabalha aí, que está aí todos os dias, não é? E que sente, digamos, o pulso às pessoas que por aqui passam, quais são as ofertas que tem para Viseu Centro? Porque eu não sou obrigado a deslocar-me para uma empresa que fica, por exemplo, em Nelas, ou que fica, por exemplo, em Mangualde, como já fiz, não é? E tenho que arranjar boleia necessariamente, porque eu não sou obrigado a ter carta e ninguém me obriga a ter carta. E ao longo dos anos, as infraestruturas de Viseu, não é, não foram criadas para que as pessoas pudessem arranjar trabalho, porque nem toda a gente é obrigada a arranjar trabalho fora de Viseu e ter carta, e ter carro, e essas coisas todas. Portanto, é muito difícil conciliar, e eu entendo isso, é muito difícil conciliar as pessoas que não têm carta e que não têm meios de transporte para ir nem para Nelas, nem para outro sítio, nem para Mangualde, nem para outros sítios onde há alguma indústria, que não é assim muita, mas há alguma. É muito difícil conciliar. Eu disse-lhe, mas em Viseu Centro, eu coloquei-lhe esta questão. Em Viseu Centro, o que é que você acha, na sua opinião, que fazia aqui falta, digamos assim? O que é que fazia falta? E ele disse-me o que eu já sabia. Viseu é uma cidade de comércio e serviços, não é? Pois, mas para haver comércio e serviços tem que haver pessoas que comprem e pessoas que vendam, não é? Pensei eu para mim, não lhe disse isto, mas pensei para mim. E ele disse, se calhar fazia falta aqui uns ATLs, porque há muita gente que recusa empregos porque tem filhos e tem família e tem muita dificuldade em acatar um emprego fora daqui, porque precisamente não tem sítio onde deixar os filhos, não tem sítio. Se calhar fazia falta ATLs, se calhar fazia falta construir ATLs.
E eu disse-lhe, se calhar não fazia falta construir ATLs. Se calhar a coisa tem que ser pensada de outra maneira. Se calhar o que fazia falta era pôr as pessoas que estão em Viseu Centro, não é? A serem produtivas no centro de Viseu, que é uma cidade de comércio e serviços, mas dar-lhes a possibilidade de estarem também em família, não é? Portanto, o que é que o senhor, digamos que na cabeça dele, o que é que ele pensou logo? Se calhar então só se for em teletrabalho. Pronto, lá vem a questão do teletrabalho. Eu disse-lhe, não necessariamente. Não tem que ser necessariamente em teletrabalho. Quem é que lhe disse assim que tinha que ser necessariamente em teletrabalho? E depois expliquei-lhe. Repara uma coisa, uma pessoa para ser produtiva não tem necessariamente, e até falei na questão dos reformados, nas pessoas que já estão nos pensionistas, que recebem reformas pequenas e que se calhar gostavam de ter um complementozinho, porque qualquer reformado pode trabalhar a recibos verdes, ok? Não tem qualquer problema em trabalhar a recibos verdes. Se calhar não era de todo pensar que essas pessoas têm arte para fazer isto ou aquela coisa, não é? E que se calhar até o podem fazer numa garagem que tenham, ou num sótão que tenham, ou até mesmo numa divisão lá da casa que tenham, e se calhar 2 ou 3 horas por dia, se essas pessoas fizessem qualquer coisa que pudessem escoar, se calhar Viseu Centro deixava de ser uma cidade de comércio e serviços e passava a ser uma cidade de comércio, serviços, exportação e turismo e outras coisas mais. Não é? Outras coisas mais que eu já fiz, mas que não vou estar a dizer tudo neste vídeo. Ok? Dado isto, eu vou... penso que ficou aqui o raciocínio, ou seja... isto parece-me a mim que é uma frase conformista, não é? Do tipo, pronto, Viseu é uma cidade de comércio e serviços e não há nada a fazer, não é? Isto é dizer assim, eu assumo a derrota, pronto, eu sou derrotista e assumo a derrota, ok? Por muito mal que Viseu me fez. Viseu não. As instituições de Viseu, ok? Não estou a culpar Viseu. Estou a dizer, as instituições de Viseu, por muito mal que me tenham feito, eu não sou uma pessoa de guardar rancores. Eu gosto é tudo certinho, direitinho. Se funcionarem certinho, direitinho comigo, eu funciono certinho, direitinho com as pessoas. Se funcionarem torto comigo, meus amigos arranjam um inimigo para a vida. Comigo é assim. Pão, pão, queijo, queijo. Não é nada. Portanto, eu tenho aqui duas... Eu não bebo. Não bebo álcool. Muito raramente bebo álcool, okay? Só quando é mesmo necessário ou preciso, ou quando me apetece, mas muito raramente. Digamos que durante um ano, se não for preciso, eu, se beber 1 litro de álcool é muito, ok? Pronto. Não bebo, mas, meus amigos, a gente tem que dar qualidade às coisas, não é? E a gente tem que ver as coisas como investimento. Correto? Eu não vos vou mostrar a marca. E estas garrafas que eu tenho aqui 2 garrafas, ok? E estas 2 garrafas que eu tenho aqui, porque é assim, eu não bebo, mas não sou estúpido, não é? E sei perfeitamente diferenciar o que é um vinho branco, o que é um bom vinho tinto, o que é uma boa bebida, o que é uma má bebida, até porque eu tenho patenteado e registado as águas de cura, não é? E fui eu que as inventei. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que eu sei diferenciar o que é um vinho do Dão, sei saber o que é um vinho do Douro, sei ver o que é um vinho do Alentejo, sei ver o que é um vinho da região saloia de Lisboa, não é? Porque uma coisa é apreciar, não é? Outra coisa é ver por sistema, não é? E eu tenho aqui 2 garrafas que estão guardadas para um dia destes, quando eu me encontrar, porque isto não se estraga, não é?
quando eu me encontrar com uma pessoa que percebe muito disto, muito mesmo, ok? Eu vou querer que essa pessoa prove estas 2 garrafas que eu tenho aqui, porque são as 2 diferentes. Apesar de serem a mesma coisa, elas foram produzidas em sítios diferentes, e eu não vou dizer a marca, foram produzidas em sítios diferentes e têm composições diferentes. É engraçado. Esta garrafa que eu tenho aqui, que eu não vou mostrar a marca, isto é Água-Pé. Ok? Isto é uma garrafa de Água-Pé. E vocês podem dizer, Água-Pé é Água-Pé. Não, não é. Água-Pé não é Água-Pé e pronto. Não, não. Quem vos disse isso enganou-vos. Ok? A Água-Pé não é Água-Pé e pronto. Esta Água-Pé que eu tenho na mão, ok? Esta Água-Pé é licorosa. Ou seja, é uma Água-Pé com um trago a licor. Ela está fechada, ela não se vai estragar, e quem me vai dizer qual é a ocasião melhor para se beber Água-Pé, porque a Água-Pé não tem que se beber só na altura das castanhas. Quem vos disse isso também vos enganou. Okay? E eu vou perguntar ao professor Mário da Costa, quando estiver com ele, porque devemos estar juntos ainda, se tudo correr bem, e eu vou perguntar ao professor Mário da Costa que tipo de Água-Pé ou de Jurupiga, como vocês queiram chamar, é que isto se adapta. Ok? Pode isto servir, porque eu ainda não provei, pode isto servir como um licor depois do almoço, pode isto servir como um licor para ser servido com requinte, pode esta Água-Pé, que é licorada, atenção, Água-Pé licorada, será que esta Água-Pé pode ser servida com qualquer tipo de coisa? Ok? Esta Água-Pé é diferente desta Água-Pé. Ok? Eu não vou estar a dizer as marcas, mas esta Água-Pé é uma Água-Pé mais, digamos, bagaceira. Ok? Ou seja, é uma Água-Pé diferente. Esta já não tem licor. Esta já não é licorada. Ok? Este licor, ou seja, esta Água-Pé já é mais, digamos, aguardentada, digamos assim. Inventando aqui uma palavra, aguardentada. Ou seja, esta já é uma Água-Pé mais aguardentada. Portanto, é diferente daquela. Aquela não, aquela é licorada, não é? Até as datas de fabricação são diferentes. Uma é de 1972 e esta é de... Só um bocadinho. Aquela foi fundada em 1972, correto? E esta aqui não me diz quando é que foi fundada, mas até o volume de álcool, não é? Portanto, o volume de álcool é diferente. Esta tem 15% de álcool, não é? E esta aqui tem... que ela tem 15%, esta tem 12,5%. Okay? Esta é menos alcoólica do que esta. Okay? Isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho aqui duas águas pés, okay? Que são feitas de forma diferente, correto? Com duas técnicas de fazer diferentes e que podem servir para ocasiões diferentes. E onde é que eu queria chegar com isto? Queria chegar com isto que, retornando um bocadinho à minha adolescência, eu ia muitas vezes à Feira da Ladra e comprei muitos livros na Feira da Ladra. O meu hobby era comprar livros. E comprava livros muito baratos. Toda a gente sabe, toda a gente conhece a Feira da Ladra, sabe que se vende livros lá muito baratos. Okay? E eu tenho aqui um livro
comprei precisamente na Feira da Ladra, depois de falar nisto do IFP. Tenho aqui um livro que comprei na Feira da Ladra, okay? E que se chama, este livro chama-se Terras, Histórias e Tradições. E ele está datado do século XV. Ok? Isto aqui, basicamente, é um livro é assim que se chama, Terras, Histórias e Tradições. Não diz a editora, não diz o autor, apenas diz Terras, Histórias e Tradições. Eu não faço ideia quem é que escreveu isto, ok? Eu não sei se isto é fantasia, se é realidade, mas existe aqui algumas histórias sobre a região de Viseu. Existe aqui algumas histórias sobre a região de Viseu. E eu vou-vos ler aqui uma história que é a chimpa, e que se calhar as pessoas aqui da terra de Viseu, não é? Que dizem que são... que nasceu viriato e essas coisas todas, e são muito não sei quê, e são muito não sei quem, e são muito não sei assado, se calhar não conhecem esta historiazinha, que é uma história breve, não é? E que eu nunca vi em Viseu isto a vender. E o nome do livro é Terra de Histórias e Tradições. E eu nunca vi, faz-me lembrar aquela coisa que está no arquivo de Viseu, não é? Sobre aquela tipa que o Batista Bastos até leu na televisão, sobre aquela tipa que foi uma parteira, não é? E que aquilo está nos arquivos de Viseu e que é uma relíquia, não é? Que a senhora foi lá ver se tinha... Foi um atestado de virgindade. Eu também já conheci isso, estava em Lisboa, já conheci esse atestado de virgindade. E achei uma piada aquilo. Quando li aquilo, achei uma piada, não é? E quem for aqui de Viseu, provavelmente, uns vão conhecer, outros não, mas se não conhecerem, pesquisem num motor de busca qualquer, o atestado de virgindade em Viseu, e vai-vos aparecer lá o que é que está lá escrito. E eu tenho aqui uma história que vem no livro Terra de Histórias e Tradições, que se chama A Chimpa. E então é uma história muito breve, mas que eu nunca vi isto à venda aqui em Viseu. Eu não sei se inclusive se as pessoas de Viseu ou dos arredores de Viseu conhecem esta história. Eu nunca a li só, quer dizer, nunca a li publicamente. Já tinha lido esta e tenho aqui mais histórias sobre a região de Viseu. Mas esta coisa da chimpa eu nunca vi. Eu não sei se perdeu com o tempo, se não, pura e simplesmente não conhecem. O que é certo é que eu nunca vi isto aqui em Viseu, ok? E não sei porquê. Porque assim, as pessoas dizem tão regionalistas, eu sou tão viziense, e Viseu é não sei o quê, e Viseu é não sei o que mais, e não conhecem a história da chimpa. Então eu vou-vos ler a pequena história que vem neste livro Histórias, Terras e Tradições, ou Terras, Histórias e Tradições. A chimpa, e já vos disse, este livro, eu não sei quem é o autor, e também não sei qual é a editora que editou isto, ok? Mas eu posso-vos ler muito rapidamente. Certo dia, perto de Viseu, numa aldeia perdida, eles não dizem qual é a aldeia, pelo menos na história, a história não diz, existia um agricultor que tinha uma plantação de ervas aromáticas. Esse agricultor plantava... Este livro é só destas histórias. Tem histórias desde Bragança até aos Açores, passando por Beja, passando por muitos sítios. Certo dia, perto de Viseu, numa aldeia perdida, que eu não sei qual é, existia um agricultor que tinha uma plantação de ervas aromáticas. Esse agricultor plantava hortaliças, couves, alfaces, e ele tinha uma pequena horta. Ele tinha vivido em Lisboa e era natural de uma pequena aldeia de Viseu. Ele veio depois de se reformar viver para uma pequena quinta que já era da sua família
há gerações. Esse homem gostava muito de agricultura e depois de reformado, ele decidiu-se, agora diz aposentado, não é? Nesta altura dizia-se reformado. Ele decidiu-se, peço perdão, eu vou retomar. Esse homem gostava muito de agricultura e depois de reformado, ele dedicou-se a isso a tempo inteiro. Ele gostava de acordar cedo e ir para a horta. Ele gostava de fazer enxertos. Depois explica aqui o que é um enxerto. Um enxerto é quando se põe duas plantas, quando se tenta meter uma planta dentro de outra. Depois tem aqui uma pequena explicação do que é um enxerto, mas os agricultores com certeza sabem o que é um enxerto. Um enxerto é juntar duas coisas. Fazer um enxerto é, por exemplo, para quem não sabe, é meter, por exemplo, eu pego neste lápis e pego nesta caneta, não é? Faz conta que isto é uma fruta e isto é outra. E eu meto isto aqui junto com isto, não é? Faço aqui um pequeno buraquinho, meto uma fita cola à volta, ou um cordel, ou uma coisa qualquer, e daqui, depois desta, vai nascer uma coisa, não é? Pronto. Depois está aqui, desenvolve aqui um bocadinho o texto para explicar o que é um enxerto. E certo dia decidiu fazer um enxerto de mirtilo com quivis, que ele trouxe de Lisboa. Ele não esperava muito daquilo, era apenas uma forma de se entreter. A mulher dele fazia as lides de casa enquanto ele se entretia na horta. Ora, passou-se tempo e o enxerto que ele fez resultou numa mistura entre um kiwi e um mirtilo. Ele provou a fruta e tinha um sabor agridoce. Não era muito agradável, mas ele decidiu juntar-lhe um pouco de mel que ele também produzia, só que ficou muito doce, o licor. Então ele pediu à mulher para fazer com o milho que ele também plantava, umas tiras com milho e juntou-lhe um pouco de sal. A mulher fez o que ele pediu e todas as vezes que ele tinha visitas ele servia de uma pipa feita em carvalho. Não sei se vocês sabem o que é a arte da tanoaria. Não sabem? A tanoaria é uma arte que faz... As pipas do Douro e as pipas do vinho do Porto não aparecem do nada. Existem tanoeiros a fazerem pipas. Não é? Existem pipas artesanais e pipas industriais. Ok? Portanto, isso é uma profissão em vias de extinção. O tanoeiro. Não é? Servia de uma pipa feita em carvalho, aquilo que ele batizou como chimpa. Ou seja, basicamente, isto é uma pequena história, não é? Entre milhares que existem neste livro. Sim, posso dizer milhares, tem mais de 1000, de várias terras com várias tradições. E eu nunca vi a chimpa em Viseu. E basicamente o que é a chimpa? A chimpa é uma mistura entre mirtilo, ok, e kiwi, ou kiwi, como vocês queiram chamar, que segundo reza esta história, não é? Ele trouxe de Lisboa, não é? E fez um enxerto e deixou que aquilo crescesse, correto? E depois daí surgiu uma fruta e ele batizou essa fruta de chimpa, e com essa chimpa ele fez um licor. Só que o licor, segundo a história que está aqui a dizer, o licor ficou muito, como é que disse aqui? Provou a fruta, tinha um sabor agridoce. Não era muito agradável, mas ele decidiu juntar-lhe um pouco de mel, e também que ele também produzia, só que ficou muito doce. O licor ficou muito doce, então ele pediu à mulher para fazer com milho umas tiras de milho e juntar-lhe um pouco de sal. Ou seja, depois ele fez a bebida, não é? Mas como ficou muito agridoce, correto? Ele pediu à mulher para fazer uma coisa mais salgada para equilibrar o sabor, correto? E eu nunca vi isto a vender em Viseu, quer dizer, eu estou aqui há 12 anos e nunca já procurei por todo o sítio, ok? Já procurei em todas as lojas e nunca vi a chimpa, nunca vi isto. Agora,
O que é que pode ter acontecido? Pode ter, estamos a falar de um livro do século XV, ok? Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que esta tradição, provavelmente, das duas uma, ou foi perdida, não é, com a morte da pessoa, não é, ou foi perdida com o falecimento da pessoa, não é, e ela não transmitiu esta história a ninguém, e se calhar a pessoa que criou este livro se calhar também não divulgou isto mais, não é? Eu, por um acaso da vida, tive a sorte de encontrar este livro no meio de muitos que eu levei nesse dia. Se calhar comprei 4, 5 livros nesse dia. E depois, mais tarde, é que comecei a desfolhar o livro, não é? E comecei a ver as histórias das vilas e tradições e essas coisas todas. Eu aqui em Viseu nunca vi a chimpa, não é? Que basicamente, pelo que a história conta, não é? Eu nunca provei nem nunca bebi a chimpa, mas pelo que a história conta, é uma mistura entre mirtilo e kiwi, não é? Que tem um sabor agridoce, mas que é equilibrado com um bocadinho de tiras de milho, não é? Salgadas. Ou seja, é um aperitivo que acompanha a chimpa. Ora bem, eu nunca vi isto aqui a fazer em Viseu. Outra coisa, por exemplo, que eu também falei no IFP e que eu disse que e tal, não sei o que, não sei o que mais, isto é uma cidade de comércio e serviços e não sei o que, disse, é? Então digam-me uma coisa, qual é o preço? E eu vou terminar este vídeo que vai para a minha página do YouTube. Eu não sou youtuber, ok? Não sou youtuber. Eu vou só... Porque como o vídeo é longo, eu estou restringido na plataforma Facebook, eu vou fazer este vídeo, pelo menos fica guardado para sempre, não é? É assim, quantas pessoas neste momento, pergunto eu, quantas pessoas neste momento têm aquecedores em casa, que funcionam com pallets, com aquilo que eles chamam agora pallets. Pois bem, eu vou-vos dizer uma coisa. As pallets, ok, são fabricadas industrialmente, ok. Aquilo é de consumo rápido, ok, porque é assim o mercado, ok. Ou seja, quanto mais rápido tu gastares este saco, mais rápido vens cá comprar outro, correto? Portanto, basicamente aquilo é feito, as pallets, não é? Aquilo que eles chamam as pallets, aquilo é feito de uma forma industrial, se não me engano, até tem uma capinha de... Eu já vi uma pallet, já vi pallets, não é? E sei que aquilo até tem uma capinha de plástico em torno. Se não é de plástico, é parecido com o plástico. E aquilo é de combustão rápida, ou seja, cada saco daqueles custa 3€ e tal. Se não for mais. Ok? E dá para muito pouco tempo. E está frio. Agora eu pergunto assim, quantas pessoas aqui na região de Viseu, quantas pessoas estão neste momento com lenha acumulada que não conseguem dar vazão, e digam-me se essas pessoas que cortam a lenha têm ou não têm capacidade para fazer uma coisa tipo pallets que podem ensacar, ok, e vender a um nível local. E quem sabe mais tarde, se a coisa resultar, até pode servir para a exportação. Isto chama-se ganhar dinheiro de uma forma séria, dando trabalho sério às pessoas e pondo as pessoas, retirando dos ombros das pessoas aquilo que o professor Agostinho da Silva chamava que cai sobre os reformados a carga do tempo livre, que é a pior carga que um ser humano pode ter. Agora, depois disto tudo, eu pergunto, será muito difícil
fazer pallets com a lenha, porque Viseu é uma região de lenha, não me venham com tangas, ok? Há aqui muita gente que vive à custa da lenha. E eu agora pergunto às pessoas que trabalham com a lenha. Em vez de vocês estarem a vender caminhões de lenha a este ou àquele, em Viseu existem muitos apartamentos. Existe muita gente que tem neste momento aquecedores a pallets. Será muito difícil para vocês, de uma forma séria, conseguirem fazer um coisinho de pallets que possa ser vendido a nível local? Fica a pergunta. Eu sei que a pergunta tem poder, mas uma coisa também vos garanto. Se for verdade, isto é uma coisa que é para ganhar dinheiro sério. Ok? Porque eu não sei ganhar dinheiro por vias travessas. Não sei. Ok? Depois, se vocês se portarem bem, eu falo-vos numa coisa que é minha também, não é? Fui eu que fiz, que é isto aqui. E vocês sabem o que é isto aqui? Isto aqui são nomes. Ok? Isto aqui são nomes. E cada nome de cada pessoa, eu tenho um poema. Ou seja, quem tiver jeito para poemas ou para a escrita, eu só preciso saber o nome da pessoa e escrevo um poema à pessoa personalizado. Sendo que um poema dedicado a um Tibúrcio não é igual ao poema dedicado a outra pessoa chamada Tibúrcio. Ok? Mas isto aqui é para nós falarmos mais tarde. Boa tarde, bom dia ou boa noite, depende da hora que vocês virem isto.